Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai ver a outra parte da matéria de física relacionada ao capítulo 6, né? Falando sobre gravitação universal, módulo 17, que é a lei da gravitação e campo gravitacional. Bem, como introdução, né, é muito importante a gente perceber, saber, né, que nas 3 leis que publicou Kepler, explicou como os astros se movimentam, mas não explicou por que eles se moviam. Ele acreditava na existência de uma força que mantinha os planetas em órbita, mas não ofereceu explicação satisfatória sobre a natureza dessa força. De acordo com a lei da gravitação universal, né, matéria atrai matéria. E é este princípio que dá forma ao universo do jeito que conhecemos. Ou seja, né, os astros celestes apresentam formatos esféricos por causa da atuação da gravidade sobre a matéria que o constitui. E pela mesma gravidade que os planetas orbitam ao redor do Sol, ao invés de vagarem a esmo, né, ou seja, sem direção pelo espaço. Então aqui nós temos representando, né, as órbitas, tá? E como isso vai acontecer, né? Como é que essa gravidade vai estar atuando sobre esses astros. Em qualquer lugar do universo, 2 partículas sempre se atraem com forças exercidas na reta que passam por elas, cujo módulo é diretamente proporcional ao produto das suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então a gente tem aqui, né, sendo M1 e M2 as massas de 2 partículas quaisquer do universo e D a distância entre elas, a expressão matemática do módulo F, né, que é a força de atração gravitacional entre elas, vai ser o que, né? F vai ser igual a G vezes M1, massa, né, de um corpo, de uma partícula do universo, vezes a outra massa de outro corpo, tá, do universo, dividido sobre a distância ao quadrado. Professor, o que vai ser o G, né? O G é a constante da gravitação universal. E esse G sempre, ou seja, não muda. Ele vai valer 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons metro quadrado barra quilogramas ao quadrado. Então esse valor não vai mudar. Um valor muito pequeno que faz exatamente que a força gravitacional seja apenas relevante para corpos cujas massas seja equivalente a um astro celeste, como uma lua, por exemplo. Bem, o exemplo, né, um exemplo prático. E como é que a gente vai estar usando isso, professora, né? Então, como é que viria um problema, né, nesse caso? A força de atração gravitacional entre 2 corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca, ele já fala, quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se um bloco de concreto de massa de 8 está a 2 metros de um outro de massa de 5, a intensidade da força de atração gravitacional entre eles será em newtons igual, sendo que o G sempre é dado de 6,7 vezes 10 a menos 11. Então é só aplicação de força, né, da fórmula. Ou seja, a força vai ser o G que ele já me deu, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massas. Quais foram as massas? 8 e 5. Então, vezes 8 vezes 5, dividido sobre a distância. A distância foi de 2 metros ao quadrado. Então, eu resolvo, essa parte é pura matemática, faço a minha conta e eu acho o valor da força que vai ser dada em newtons. Lembra? A força sempre é dada em newtons. Bem, então para a gente fechar, falta só ver o campo gravitacional, tá? Professor, o que é o campo gravitacional, né? A interação entre 2 corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Este campo é chamado de campo gravitacional. Ou seja, o campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Então, nesse caso aqui, a gente chega nessa fórmula. Eu não vou colocar o passo a passo de como chegou na fórmula. Ou seja, mas a gente percebe, né, que essa fórmula nada mais é, né? Quando um corpo se encontra próximo à superfície da Terra, podemos adotar a distância D pelo próprio raio da Terra, que vai ser o R. Assim podemos encontrar a expressão que permite calcular o campo gravitacional terrestre. Gzinho é igual a G vezes M divididos pelo raio ao quadrado.
A expressão acima é válida para qualquer planeta, baseando substituir a massa, que a gente acabou de falar, e o raio por aqueles planetas em questão que a gente já conhece. Tá? Então, para a gente finalizar, vocês vão estar fazendo a página 431, exercício 1B, 432 e 433. Então, a partir desse exercício, vocês conseguem resolver tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula ao vivo. Um beijo!